Fala, chuchures! Sejam muito bem-vindos ao Sofá Jurídico. O meu nome é Felipe e hoje nós vamos falar sobre os princípios do Código Civil de 2002. Antes de qualquer coisa, galera, eu sempre vou falar para vocês que na descrição do vídeo sempre vai ter um material com conteúdo e também algumas questões de OAB, algumas questões de concurso para ajudar a gente a fixar o que nós analisamos aqui. Tranquilo? Com relação aos princípios. Os princípios são valores fundamentais de um ordenamento jurídico, são a base de um ordenamento jurídico. Miguel Reale vai dizer pra gente que os princípios são enunciações normativas de valor genérico que condicionam e orientam a integração, a aplicação e a compreensão de um ordenamento jurídico e também a elaboração de novas normas. Tranquilo? Então, os princípios, eles condicionam e orientam o legislador no momento em que ele vai elaborar aquela lei, no momento em que ele vai criar a norma, e também orientam o aplicador, no momento em que ele vai compreender aquele ordenamento jurídico e vai aplicá-lo a um caso em concreto. Tranquilo? O Código Civil de 2002 possui 3 princípios: o princípio da socialidade, o princípio da eticidade e também o princípio da operabilidade. O princípio da socialidade, segundo Carlos Roberto Gonçalves, é um contraste ao Código Civil anterior, que é o Código Civil de 1916. Carlos Roberto ele vai dizer pra gente que o Código anterior vigorava o individualismo e que o Código Civil de 2002 faz com que os valores coletivos prevaleçam sobre os valores individuais, sem, contudo, fazer com que o indivíduo perca a sua importância na sociedade. Ok? E também, com relação a esse princípio, Carlos Roberto vai dizer pra gente que houve uma convergência às alterações do mundo contemporâneo, ou seja, o código acompanhou as alterações do mundo atual, da nossa sociedade. E por isso, houve uma revisão tanto dos direitos quanto dos deveres dos 5 principais personagens do direito privado tradicional. E esses 5 personagens são o pai de família, o testador, o proprietário, o contratante e também o empresário. Esses 5 personagens vão ter os seus direitos e deveres revistos em razão dessas mudanças sociais. E um exemplo disso nós podemos ver a emancipação plena da mulher. No Código Civil de 1916, nós tínhamos o pátrio poder. O pátrio poder era exercido pelo marido, ou seja, a mulher não tinha muita participação, ela só iria ter essa participação na ausência desse marido. Todavia, com a emancipação plena da mulher, com a evolução da sociedade, o Código Civil de 2002, no artigo 1631, vai trazer pra gente o seguinte: durante o casamento e a união estável, compete aos pais, ou seja, não somente a um deles, compete aos dois em igualdade de condições, exercer o poder familiar. Na falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade. Ou seja, nós temos aqui que qualquer dos pais possui eles possuem o direito de exercer esse poder familiar, e não somente o marido, como ocorria no Código de 1916. Tranquilo? Esse é o exemplo, então, do princípio da socialidade. O princípio da eticidade, ele se fundamenta nos valores da pessoa humana como fonte de todos os demais critérios éticos. E é em razão do princípio da eticidade que o Código Civil de 2002 vai priorizar a boa-fé, vai priorizar a equidade, a justa causa e a observância de todos os demais critérios éticos. E nós podemos encontrar esse princípio da eticidade materializado em diversos dispositivos do Código Civil. E eu vou trazer aqui um dispositivo para vocês, que é o artigo 113 do Código Civil. O artigo 113 ele vai dizer para a gente o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então nós temos aqui expressamente o Código prevendo a observância da boa-fé em razão do princípio da eticidade. E por fim, nós temos o princípio da operabilidade. O princípio da operabilidade, como o próprio nome já diz, operar, ele vem dizer pra gente que o direito ele deve ser feito para produzir efeitos naquela sociedade. Ou seja, o direito ele deve ser eficaz. E não somente ser um enfeite, digamos assim, não somente ser uma norma positivada que não tem aplicabilidade, que não se consegue aplicar.
esse é o princípio da operabilidade. E o Carlos Roberto ele vai trazer para a gente o exemplo da prescrição e decadência. Ele vai dizer que no código anterior não tinha uma distinção segura entre um instituto e outro, o que fazia com que houvesse bastante confusão e os institutos não pudessem ser aplicados com muita segurança. Já atualmente, no Código Civil de 2002, nós temos uma distinção segura entre esses dois institutos, o que permite que ambos sejam aplicados e produzam efeitos. É isso que o princípio da operabilidade vem dizer pra gente. Então, galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, eu espero vocês no próximo vídeo.